Conservai meu coração livre de toda maldade. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Santo de Deus muito amado, conservai-nos sempre unidos, livre de todo o pecado. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Com muita alegria acolher a palavra de Deus e hoje teremos como animador reflexivo o nosso irmão Zé Vicente. Então, com alegria, cantamos. Aleluia.
Senhor esteja conosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Oferta da viúva. Levantando os olhos, viu Jesus os ricos que deixavam as suas ofertas no cofre do templo. Viu também uma viúva pobrezinha deitar 2 pequeninas moedas e disse: em verdade vos digo, esta pobre viúva pôs mais do que os outros, pois todos aqueles que lançaram nas ofertas de Deus o que lhes sobra, esta, porém, deu da sua indigência tudo o que lhe restava para o sustento. Palavra da salvação. Glória a ti, Senhor, toda graça e louvor. Glória a ti, Senhor, toda graça e louvor. Boa noite. Quem puder ficar sentado é bom, né? Se for pequenininho, pode sentar no colo do outro, da vovó, da titia, né? Com essas crianças que estão aqui. É coisa linda ser criança. Quando chega na igreja, a primeira coisa que eu faço é olhar se tem criança e muito idoso, né? A gente tá vendo aqui que cabeça branca tem um bocado, né? Já, assim que nem eu. E as crianças, né? Eu vi que teve uma noite das crianças. Melhorzinho, né? Beleza. Então, teve a noite das crianças, não é? Na noite das crianças, as crianças são protagonistas. Lê, as crianças, já tem criança que lê, tem criança também. Então é um bom caminho, né? É um bom caminho, porque a igreja de São Luís de Gonzaga, a igreja da comunidade, é a igreja onde as crianças têm lugar. Tem vez e tem voz também, né, meninada? Mas hoje, nessa última noite de novena, né, a gente tem a presença do pessoal de nós que moramos pouco fora, e a gente volta nessa festa. É um dia que tem a memória, a saudade como elemento assim fundamental, né? Memória, saudade, que alimenta o nosso compromisso hoje, né? O nosso compromisso hoje. Eu acho que quanto à primeira noite, a última, sempre é interessante relembrar, a gente nunca esquecer das origens, né, da festa, né? A nossa tradição religiosa, ela se alimenta de memória. Quem não tem memória não faz história, não é? A coisa que a gente lamenta mais numa pessoa que a gente quer bem é quando a pessoa começa a perder a memória, né, gente? É a coisa mais lamentável. Quase todas as outras problemas de saúde, a gente sabe que é grave, cuida, mas quando perde a memória, né? Mas isso, e quando isso se dá em termos de uma comunidade inteira, um povo inteiro desmemoriado, aí nós temos um povo inteiro com uma doença muito grave, né? Que é esquecer. A pior esquecimento é esquecer da memória dos benfeitores, das pessoas que fizeram bem na comunidade, que não tiveram interesses particulares, só interesse particular, mas dedicaram a sua vida à comunidade. Nesses dias, Dominguinhos, você viu que eu publiquei no primeira noite da novena, no dia 12, aquela bom documento que vocês fizeram aqui, né? Quem é que foi feito? Quem fez aquela filmagem? Que está lá o nome, né? Que é tão bem feito que a gente tem essa memória que foi da missa de celebração, que a gente chama de inauguração, mas é mais sagração desta capela. E eu estava revendo nesses dias, uma das coisas mais lindas que tem lá é o testemunho do Miguel Porfírio. Vocês se lembram do testemunho dele? Porque ele fala assim: todo mundo perguntava para ele que parabéns que você está construindo a igreja lá na Betânia, e ele dizia: não, quem está construindo é a comunidade, quem bota a mão na terra
quem bota o tijolo, quem faz o piso, quem traz a madeira, todo mundo, os operários, as pessoas que trabalham. Então é uma obra da comunidade. Bonito isso, né? Quer dizer, a pessoa reconhecer, ter olho para ver o que é a importância dos pequenos gestos escondidos que formam a obra de todo mundo, né? Assim foi Jesus do Evangelho de hoje, a gente vê ele dizer isso, né, pessoal? Ele vê todo mundo botando as esmolas, como faz na hora da missa, vai recolhendo as esmolas. No templo de Jerusalém tinha um cofre, não tinha essa palavra cofre, chamava o tesouro do templo. A igreja, os judeus, né? A gente escutando assim, a gente pensa que é uma capela católica, como nós estamos aqui. Era um templo onde, por exemplo, nesse lugar aqui e aqui, onde tinha os sacramentos, só entravam os sacerdotes, só eles, né? A primeira parte dos bancos, só homens. As mulheres tinham que ficar do lado de fora. Isso é a cultura judaica daquela época de Jesus, era assim. Agora, tinha um lugar onde se colocava todas as esmolas para manter este tesouro do templo. Porque naquele templo, naquela casa grandiosa, tinha os 3 poderes reunidos numa casa só. É muito poder. Era o dinheiro, a decisão política e religiosa. 3 poderes. E a religiosa era do julgamento, o do judiciário. Então isso era muito forte. E aquele homem chamado Jesus, como é que ele via aquilo? Todo mundo que é cristão sabe, lendo o Evangelho, que Jesus foi crítico muito forte do templo, né, gente? Chegou a pegar um chicote contra as pessoas que usavam o templo de Jerusalém como lugar de vender e comprar as coisas. Se Jesus viesse hoje, tinha muita igreja católica nossa também e evangélica que levar chicote, hein? Porque muitas vezes o que a gente vê também na televisão é em nome de Jesus se vendendo coisas que são sagradas. E aí isso é muito grave. E o olho de Jesus enxergou isso no tempo dele, que pegou chicote, não foi não? Se lembram disso? Mas o olho dele era um olho de contemplação tão agudo que ele sabia ver também aquela viuvinha que tirou de sua bolsinha as 2 moedinhas e botou para somar no tesouro do templo de Jerusalém. Que olhar, hein? E aí ele disse, qual foi a atitude de Jesus? Aquela mulher deu mais do que todos. Porque viu que todos aqueles até que faz vistoso para os outros ver, dava do dinheiro que sobrava. E ela tirou de comprar o pão da manhã, talvez para o filho dela, mas disse, eu vou botar que Deus vai me dar de volta a generosidade e misericórdia. É bonito, né? Isso é o olho de Jesus. O que é que esse texto, porque vocês botaram hoje como a noite dos dizimistas. O que é dizimista? Aqui nessa capela tem gente que paga o dízimo, tem? Quem é? Levanta a mão. Menino, um bocado de dizimistas. E mulheres e homens, né? Que talvez não é o dízimo, a gente mais paga um tributo, não é a 10ª parte. Mas a gente chama dizimistas, né? Para manter as obras, a missão da igreja. Muitas vezes o pessoal confunde, e capelas que eu conheço, igrejas, que pegam o dinheiro e aplica só em coisas no prédio, né? Mas é muito importante não esquecer a missão e o cuidado com os pobres, né? Fazer a campanha da cesta para alguém que não pode comprar o pão do dia seguinte para os filhinhos. Lembrar esses gestos para na comunidade não ter necessitados. E Jesus viu isso tão claro, né? Isso muito claro. O que é que isso tem a ver com Luiz de Gonzaga? Tem alguma coisa a ver? Tudo, né? Por quê? Porque todo batizado como Luiz de Gonzaga, eles têm o olho de Jesus para enxergar, não é? Para enxergar onde passa o gesto do reino. Onde está o reino? Onde estão as coisas do reino de Deus, né?
E o que foi que ele viu, Luiz, que encantou tanto a ele, que ele escolheu como Jesus, ficar pertinho como Jesus ficou daquele gesto da viúva. O que foi? Primeiro, ele viu que na grandeza da riqueza da família dele, não ia encontrar Deus. Talvez porque a riqueza do pai dele, do grandioso, que eu passei lá, na região da Itália, onde viveu, chama Vale dos Gonzagas, ainda hoje chama assim. Depois da cidade de Milão, já ouviram falar, né? Na cidade de Milão, quem vai na cidade de Milão para seguir para a cidade de Verona, que fica mais no norte da Itália, passa nesse lugar. E lá, certamente, aquelas terras foram terras da família do Luiz. E ele viu que aquelas coisas grandes certamente era construído com sacrifício e talvez até com a injustiça cometida contra os pobres. E o que ele não aceitou de jeito nenhum ser filho de duque, nem ter título e nem ter riqueza, para poder fazer o quê? E servir as viuvinhas das moedas, para ir ajudar os filhinhos delas que estavam abandonados nas ruas, não foi? E aí por isso ele largou e foi ser jesuíta, seminarista jesuíta, né, Luiz? Mas eu estou falando com essa imagem, eu estou falando com o espírito da imagem, né? Não é? Ele foi. E a segunda atitude dele, chegou lá e viu talvez que naquele colégio grandioso dos jesuítas também precisava da viúva, e a viúva não entrava naqueles prédios, estava nas ruas abandonadas, e deu a peste tão grande de doença, como tem hoje tanta gente doente e abandonada, não tem? E Deus queira que em São Romão, nem nas Aroeiras, nem nos sítios onde a gente vem, nem no Caririaçu, onde vem os parentes do Patixaga, tenha muita gente abandonada sem assistência, porque aí nós estamos traindo o Evangelho de Jesus e a devoção ao Luiz, que ele sabe, que vocês sabem, ele fazia, pulava o muro, fugia do convento para ir ajudar as pessoas que estavam doentes nas ruas. Por que, Luiz, a gente não vê isso? Porque muitas vezes a igreja só, e nós cantamos os benditos, a gente vê só o angélico, São Luís, como se ele fosse um anjo que rejeitou o sexo, que não queria saber de mulher, porque usava, eu me lembro do Padre Chaga, não era Chaguinha, contando que São Luís usava uma roupa assim, do lado e do outro, para não olhar para o lado, para não ver as mulheres, não é? E olhava com a cabeça alta para não olhar, era o rumo. Era rígido naquela época, era assim. Porém, não diz que o Luiz, a atitude mais forte não era essa, era fugir do convento para cuidar das pessoas doentes, até pegar a doença e morrer, com 24 anos, né? 24 anos, 23 anos, né? Pois é. Então vocês imaginem que atitude linda, não é? Aí mostra a radicalidade do Evangelho de Jesus em nós. Então, amiguinhas e amiguinhos, companheiros e companheiras, nessa noite é preciso ter o olhar de Jesus para ver as coisas pequenininhas. Nessa tradição da festa, esse ano nós estamos celebrando aqui 81 anos, não é? Da tradição dessa novena. Ou nesse ano 81. Ano passado foi fechado, que eu cheguei a dizer para vocês isso. Merecia um estudo, merecia a gente fazer um simpósio, um seminário. Aqui não se reúne nessa capela só para rezar, mas para a gente estudar a história da devoção que chegou aqui para nós. Os detalhes, né? Chamar as pessoas que ainda são testemunhas, ainda tem algumas vivas que guardam a simbologia, para a gente estudar e ter mais força nessa capela. E até refazer as letras dos hinos. Eu estou feliz que vocês estão com um grupo de música, né? Cuidado, vamos segurar. Com a ajuda aqui da Luzinete e o pessoal de Iguaçucê, que eu acho que estão dispostos sempre a ajudar. E eu acho que, Luzinete, você como eu, é inquieta e só quer ficar feliz quando tem um grupo assumindo no lugar, não é assim? Não é? Então eu também. Por quê? Porque o devoto de São Luís, o seguidor de Jesus, a seguidora, não é aquele que só vai pela palavra, mas precisa ter atitude. Dos 81 anos, quantos anos faz que está aqui em São Romão?
21 anos, dos 81 anos, já vai estar na maioridade, hein, pessoal de São Romano? Eu não sei se vocês se lembram que nas primeiras vezes que nós viemos aqui falar, a gente dizia assim, da nossa tradição, da família, da devoção, nós temos coisas boas e tem coisas ruins. Então, como é que a gente pode incentivar as coisas boas para ir tomando, superando as coisas fracas que tem entre nós e na nossa tradição? Porque na tradição de Luiz, o que vale é a atitude. É a atitude, a ação, né? É a ação, não é só a palavra, não é bom? Então